Em cada uma das figuras abaixo, os círculos devem ser preenchidos com os números de 1 a 8, um número em cada círculo, sem repetição, de modo que as igualdades na horizontal e vertical sejam verdadeiras. Item A. Termine de preencher os círculos da figura abaixo. Item B. Termine de preencher os círculos de cada uma das figuras abaixo. Item C. Explique por que não é possível terminar de preencher os círculos da figura abaixo. Uma academia possui vários equipamentos de ginástica para seus atletas. Uma pesquisa feita nessa academia mostrou que somente 8 em cada 14 atletas utilizam a bicicleta, 8/14avos do total de atletas. A pesquisa mostrou também que somente 20 em cada 42 atletas utilizam a esteira, 20/42avos do total de atletas. Item A. Qual é a fração do total de atletas dessa academia que não utiliza a bicicleta? E a fração total de atletas que não utiliza a esteira? Item B. Explique por que nessa academia há atletas que utilizam bicicleta e também esteira. Item C. A pesquisa mostrou que todos os atletas que utilizam a esteira também utilizam a bicicleta. Ela mostrou ainda que somente 10 atletas utilizam a bicicleta, mas não a esteira. Quantos atletas não utilizam a bicicleta? Ana, Bia e Carla escolheram, cada uma delas, uma figura favorita dentre as que estão ao lado. Ana disse que a sua figura é uma estrela preta, mas mentiu apenas sobre a cor. Bia disse que a sua figura é um triângulo cinza, mas mentiu apenas sobre o formato. E Carla disse que a sua figura é um círculo branco, mas mentiu sobre a cor e o formato. Item A. Quais das 9 figuras podem ser a favorita de Ana? Item B. Quais das 9 figuras podem ser a favorita de Carla? Item C. Se Ana, Bia e Carla têm figuras de formatos e cores diferentes, qual é a figura favorita de cada uma delas? Justifique sua resposta. A professora Laura escreve números do lado externo de um tabuleiro 3x3, um número para cada linha e um número para cada coluna. Ela pede que os alunos preencham cada quadradinho do tabuleiro com a soma do valor de sua linha com o de sua coluna. A figura ao lado mostra um exemplo. Item A. Preencha o tabuleiro abaixo como a professora Laura pediu. Item B. Um aluno preencheu 5 quadradinhos do tabuleiro e apagou os números externos, como indicado abaixo. Termine de preencher esse tabuleiro. Item C. Se o tabuleiro abaixo for totalmente preenchido, a soma de todos os 9 números será 150. Qual é o número que deverá aparecer no quadradinho cinza? Roberta tem peças em forma de triângulo equilátero de área 1 cm² e peças em forma de losango formado por 2 desses triângulos. Essas peças podem ter a cor cinza, branca ou preta, como mostra a figura ao lado. Ela constrói figuras maiores usando essas peças. Item A. Usando peças de uma única cor, Roberta quer montar 2 quadriláteros de formas diferentes, cada um com área 8 cm². Desenhe abaixo como Roberta pode fazer isso. Item B. Roberta tentou cobrir um retângulo azul ABCD com suas peças, mas o máximo que conseguiu fazer foi a montagem representada na figura. Qual é a área desse retângulo azul? Item C. Roberta quer cobrir o triângulo abaixo usando o menor número possível de peças. Quantos losangos ela deverá usar? Justifique sua resposta. Um tabuleiro 3x20 foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20, a segunda linha com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Cada uma das figuras abaixo mostra um pedaço desse tabuleiro. Item A. Qual é o valor de x? Item B. Os números y, z e w na figura a seguir são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. Qual é o valor de d? Item C. Quais são os possíveis valores de y no item anterior?
Ana, Bia e Carla escolheram, cada uma delas, uma figura favorita dentre as que estão ao lado. Ana disse que a sua figura é uma estrela preta, mas mentiu apenas sobre a cor. Bia disse que a sua figura é um triângulo cinza, mas mentiu apenas sobre o formato. E Carla disse que a sua figura é um círculo branco, mas mentiu sobre a cor e o formato. Item A. Quais das 9 figuras podem ser a favorita de Ana? Ao item B. Quais das 9 figuras podem ser a favorita de Carla? Item C. Se Ana, Bia e Carla têm figuras de formatos e cores diferentes, qual é a figura favorita de cada uma delas? Justifique sua resposta. Um tabuleiro 3x20 foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20, a segunda linha com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Cada uma das figuras abaixo mostra um pedaço desse tabuleiro. Item A. Qual é o valor de x? Item B. Os números y, z e w na figura a seguir são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. Qual é o valor de d? Item C. Quais são os possíveis valores de y no item anterior? Joana recortou vários quadrados e montou novas figuras com as peças obtidas. Item A. Joana recortou um quadrado cujo lado mede 10 centímetros em 5 tiras de mesmo tamanho, conforme a figura 1. Depois, ela juntou as tiras recortadas, formando um retângulo como na figura 2. Qual é o perímetro desse retângulo? Item B. Joana dividiu outro quadrado em 3 tiras iguais e depois recortou 2 delas em triângulos isósceles e trapézios, como na figura 3. Em seguida, montou o retângulo da figura 4. Se o perímetro do retângulo da figura 4 é 40 centímetros, qual é a área da figura 3? Item C. Joana recortou o quadrado da figura 5 em retângulos e triângulos com auxílio do quadriculado inclinado ao lado, formado por quadradinhos de lado 1 centímetro. Com essas peças, ela formou o retângulo da figura 6. Qual é a área do quadrado da figura 5? Item D. Qual é o perímetro do retângulo da figura 6? Um número de 4 algarismos é chamado dourado se seus algarismos são todos diferentes. Não possui o algarismo zero. O algarismo dos milhares é menor do que o algarismo das unidades. E o número formado pelos algarismos das centenas e das dezenas é o produto do algarismo das unidades com o algarismo dos milhares. Por exemplo, 3.248 é um número dourado. Item A. Complete os espaços vazios para formar um número dourado. Item B. Escreva nos espaços abaixo o menor número dourado. Item C. Explique por que o algarismo das unidades de um número dourado não pode ser 5. Item D. Encontre todos os números dourados nos quais aparece o algarismo 5. Josefa tem várias peças iguais a mostrar ao lado. Ela quer cobrir diferentes tabuleiros com essas peças sem sobreposição. Item A. Josefa quer cobrir o tabuleiro da figura 1 e já colocou uma peça. Termine de cobrir o tabuleiro colocando mais 3 peças. Item B. Cubra o tabuleiro da figura 2 com 4 peças da Josefa. Item C. Explique por que Josefa nunca vai conseguir cobrir o tabuleiro da figura 3 com 5 peças. A brincadeira do Pula 2 começa com uma quantidade par de peças sozinhas, lado a lado, sem nenhuma peça sobre a outra. Em cada jogada, uma peça sozinha pode pular exatamente 2 peças que estão ao seu lado e parar sobre a peça seguinte, desde que esta esteja sozinha. Após a jogada, as peças são agrupadas lado a lado, mantendo a ordem que estavam e eliminando o espaço deixado pela peça movimentada. A brincadeira termina quando não é mais possível movimentar uma peça sozinha. No exemplo abaixo, temos uma brincadeira com 6 peças, que terminou em 2 movimentos, sobrando 2 peças sozinhas. Item A.
Em uma brincadeira com 6 peças, o primeiro movimento foi: a peça 4 pulou as peças 2 e 3 e parou sobre a peça 1. Represente abaixo as duas possibilidades para o segundo movimento. Item B. Represente 4 movimentos que terminam uma brincadeira com 8 peças, não sobrando peças sozinhas. Item C. Explique por que é sempre possível terminar uma brincadeira com qualquer quantidade par de peças maior do que ou igual a 8, de forma que não sobrem peças sozinhas. Um tabuleiro 3x20 foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20, a segunda linha com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Cada uma das figuras abaixo mostra um pedaço desse tabuleiro. Item A. Qual é o valor de x? Item B. Os números y, z e w na figura a seguir são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. Qual é o valor de d? Item C. Quais são os possíveis valores de y no item anterior? Josefa tem várias peças iguais a mostrar ao lado. Ela quer cobrir diferentes tabuleiros com essas peças sem sobreposição. Item A. Josefa quer cobrir o tabuleiro da figura 1 e já colocou uma peça. Termine de cobrir o tabuleiro colocando mais 3 peças. Item B. Cubra o tabuleiro da figura 2 com 4 peças da Josefa. Item C. Explique por que Josefa nunca vai conseguir cobrir o tabuleiro da figura 3 com 5 peças. O comprimento dos lados dos triângulos equiláteros ABC e PQR da figura é 4 raiz de 3, e as alturas desses triângulos relativas aos lados AB e QR estão contidas em uma mesma reta R. A intersecção das regiões interiores aos triângulos varia com o deslocamento do ponto P sobre a reta R, dependendo da distância x entre os vértices P e C. Seja A de x a área dessa intersecção. Item A. Calcule A de 3 e A de 9. Item B. Exiba uma expressão de A de x no intervalo entre 0 e 6 e uma expressão de A de x no intervalo entre 6 e 12. Item C. Qual é o valor máximo de A de x no intervalo entre 0 e 12? Item D. Esboce o gráfico da função A no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 12. Uma prova com 5 questões será aplicada a um grupo de alunos. Cada aluno receberá o resultado por meio de uma sequência de zeros e uns, indicando as questões que errou ou acertou. Por exemplo, a sequência 0, 1, 0, 0, 0 indica que o aluno acertou a segunda questão e errou as demais. Item A. Liste todas as possíveis sequências de zeros e uns que indicam exatamente 2 questões corretas. Item B. Explique por que, se a prova for aplicada a 33 alunos, pelo menos 2 deles vão receber a mesma sequência de zeros e uns como resultado. Item C. Suponha que a prova seja aplicada a um grupo de alunos e que o total de questões respondidas corretamente seja 81. Explique por que podemos garantir que pelo menos 2 alunos receberão a mesma sequência de zeros e uns como resultado. Pedro coloca 11 cartões brancos em fila sobre uma mesa. Ele escolhe um desses cartões ao acaso, joga-o fora e pinta de preto os cartões que estavam à direita dele. A seguir, ele coloca os 10 cartões restantes em uma caixa e sorteia 2 deles, um após o outro e sem recolocar o primeiro sorteado na caixa. Item A. Qual é a probabilidade de que nenhum cartão tenha sido pintado de preto? Item B. Qual é a probabilidade de que o primeiro cartão sorteado tenha sido pintado de preto? Item C. Qual é a probabilidade de que os 2 cartões sorteados tenham sido pintados de preto? Michel entregou em segredo um cartão com um número inteiro positivo para Rafael e outro para Gabriel. Michel calculou a soma e o produto dos números nos cartões e revelou que 60 foi um dos resultados obtidos. Em seguida, houve o seguinte diálogo entre os três. Michel: Rafael, você sabe o número do Gabriel?
Rafael, não tenho informação suficiente para saber. Michel, Gabriel, você sabe o número do Rafael? Gabriel, ainda não tenho informação suficiente para saber. Rafael, agora eu já sei o número do Gabriel. Item A, explique por que o número do cartão de Rafael é divisor de 60. Item B, explique por que Gabriel não pode estar com o cartão de número 15. Item C, qual é o número do cartão de Gabriel?